E agora sim, o corte está começando. E o primeiro vídeo que nós vamos assistir aqui vai ser Você Não Ama os Estados Unidos, você foi treinado para isso. Vídeo do canal Nerd Show. Então, pera aí, deixa eu só dar uma ajustada aqui. É só mais uma ajustada aqui, então acho que já vai dar pra gente ver. Beleza. E bom, vamos aqui assistir. Provavelmente eu vi logo, só o comecinho. E eu vi que ele coloca muito trecho de filme. Então quando ele ficar colocando trecho de filme, eu vou pular propositalmente porque pode me ferrar. Porque o YouTube funciona de um jeito diferente para canal grande e de outro completamente diferente para canal pequeno, que é o meu caso. Corporal. How you doing? E até seus sonhos, elas foram colocados na sua cabeça. Good afternoon, good evening and good night. E até seus sonhos foram colocados na sua cabeça por pessoas que você não conhece e nem elas conhecem você. Somebody got into our heads with big steel-toe boots, cable cutters and a chainsaw, and they went to town. Neurons got exposed and circuits got rewired. You need to get help, Ben. Uai, mas então como? Por filmes, séries e desenhos americanos. Pois é, até o final desse vídeo eu vou te provar que os Estados Unidos programaram a gente e a gente nunca percebeu. Me senti um otário agora. Não, mas pera aí. Eu sei que tá logo no comecinho. Não tem como pôr uma censura em cima das cenas de filme. Eu não vou editar corte, cara. Eu tenho outros 2 canais com vídeos editados. Então pra mim compensa mais só pular mesmo. Porque senão aí não tem vídeo no Retrotech nem no canal principal. Então pra mim compensa muito mais só pular desse jeito mesmo. E, bom, em relação à parte das pessoas serem meio que... Eu vou colocar programadas com muitas aspas, mas só pra facilitar aqui a nossa fala. Isso daí já tá acontecendo há um bom tempo, acho que desde os anos 60 ou 70, com o sonho americano, vindo das séries e tudo mais. Não é algo tão recente assim, não. Eu não sei se ele vai falar disso no vídeo, então vou esperar um pouquinho. Agora, né? É hoje, no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu acho que pra gente começar eu tenho que provar pra vocês o meu ponto, né? É claro. Porque eu tenho certeza que você tá olhando meio torto pra mim agora nesse momento. Na verdade, eu nem tô olhando torto porque, como vocês já sabem, eu não sou fã dos Estados Unidos. Ah, mas Luquita, você consome a cultura dos caras de uma forma ou de outra, com filmes, jogos, etc. Sim, não tem como você escapar disso. Né? Você até né? Muito também por conta da criação de conteúdo. Então, realmente eu preciso consumir as coisas que os caras produzem. Mas eu não sou o tipo de pessoa que coloca os Estados Unidos... nossa, hoje tá foda. Mas eu não sou o tipo de pessoa que coloca os Estados Unidos num pedestal, sabe? Como muita gente coloca, especialmente patriotas. O que chega a ser meio irônico, né? Mas enfim. Olha só, talvez você tá me assistindo aí sentado no sofá, na frente da televisão. Eu acertei? Beleza. E eu... Bom, no meu caso eu tô na frente do computador e fazendo uma live pra algumas pessoas. Mas tá tudo bem. Tenho certeza que você reúne a família toda pra assistir as coisas na frente da televisão. Cara, não faz... Assim, é que depende muito da geração, né? Por exemplo, eu, no caso, sou geração Z. Então, nós não temos o costume de assistir televisão. Pelo menos não como era na nossa infância. De tipo, nossa, juntar o pai, a mãe e assistir TV, sei lá, ver novela, ver filme, ver essas coisas. Eu vou ser bem sincero, eu acho que quase ninguém fez isso porque, enfim, as famílias brasileiras são disfuncionais. Então é bem raro ter essa ideia de família perfeita vendo filme no sofá, sabe? Existe, mas é uma frequência bem menor do que a gente imagina. É aquela reunião familiar na frente da televisão, coisa que sua mãe fazia, seu pai fazia e passou de geração para geração. E também não tô falando de televisão aberta, não. Pode ser streaming, YouTube, o que for. Talvez vocês até jantem na frente da televisão assistindo alguma coisa. Eu tô errado? Não tô, né? Entendi. E quando que isso é diferente dos Simpsons, por exemplo? A TV me respeita. Ela ri comigo e não de mim. Seu estúpido! Agora mesmo
Aí é foda, ele fica colocando um monte de cenas assim, eu vou me fuder. Grudados com Mickey! Mora, você vai ver que a gente já viu isso praticamente em qualquer filme, série dos anos 80, 90 e 2000. E acaba que eu gosto de chamar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Chocks, existe em algum lugar? Não, existe. Só que, tipo assim, não é uma coisa tão comum, sabe? É que assim, vamos falar bem a realidade do Brasil. Tipo, grande parte das famílias, quando não são pobres, normalmente existem exceções. São famílias disfuncionais. Tipo, de repente o pai tem algum tipo de problema. Ou de repente a mãe que tem algum tipo de problema, como narcisismo. Enfim, é complicado. Seres humanos são complicados, gente. Missouri, eu já assisti TV, hoje não mais. Cara, antes eu assistia só futebol na TV. Só que assim, o futebol tá virando tanto uma propaganda pra casa de apostas. Inclusive, nesse exato momento, está passando Palmeiras e São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou São Paulino. E no canal do Premiere, que é onde passa os jogos, tem um pedaço mostrando o jogo. Imagina como se fosse a tela aqui dessa live nesse exato momento. Tem um pedaço da tela desse jogo e o restante, que no caso seria a borda, por exemplo, onde fica o chat, onde tá a minha PNG, o LivePix, etc. Tá uma propaganda gigantesca de casa de apostas. Vocês têm ideia do nível que chegou? Então assim, não tá nem compensando assistir futebol na TV mais. Porque assim, todas as outras coisas eu posso assistir ou no meu celular no momento que eu quiser, ou no computador no momento que eu quiser. Agora a TV tá realmente perdendo a utilidade. Eu até falaria que dava pra jogar videogames na TV, mas os videogames estão ficando com preço tão absurdo e o Nintendo Switch é só a vaselina do rolê que nem pra isso televisão vai servir mais, sabe? Ou então só pra deixar pro, sei lá, pra algum parente seu que é mais velho assistir TV, porque velhos, né? Blue, eu gosto de assistir filmes e ouvir músicas americanas, mas eu não gosto dos Estados Unidos. É a mesma coisa, cara. É que, tipo assim, não tem como você evitar, né, de consumir a cultura dos caras, que nem a cultura japonesa. Por exemplo, muitas pessoas podem até entrar em parafuso quando eu falo que eu simplesmente não sinto a menor vontade de viajar pro Japão, por exemplo. E pode parecer absurdo, porque, por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de animes. Todo mundo sabe que a personagem que eu utilizo foi inspirada em uma personagem de anime. Entende? Então, quando eu falo que eu simplesmente... eu não tenho vontade de ir pro Japão, não. Às vezes a pessoa fala, ué, você não é otaku? Você não gosta de anime? Tudo está mudando pra streaming. E o pior é que o pessoal do streaming tá sabendo disso, hein, Chox? Porque estão colocando até plano com anúncio. Que absurdo. Chamar isso de nosso ponto morto, né? Porque é tipo o automático, a gente já entra nisso aí. Sentar e ficar na frente da televisão. Button cam 3. Music. Qualquer coisa. O Natal. Tá, mas outro exemplo pra vocês não verem que eu tô tentando chutar qualquer coisa. O Natal. Vamos falar de Natal? Blue, não querendo ser militante, isso pode ser levado como um estereótipo no meu ponto de vista. Eu acho que o estereótipo de otaku é tipo aqueles fãs de Naruto que faz jutsu no meio do nada, sabe? No meio do local público, que fica, sei lá, enfim, o estereótipo de otaku é bem pior que isso. Mas é que normalmente as pessoas que gostam muito de animes falam que querem ir pro Japão, seja pra comer alguma coisa, seja pra comprar joguinho, enfim. Normalmente é assim, né? Então é comum a pessoa pensar, fulano gosta de anime, então logo ele quer ir pro Japão algum dia, ou de alguma forma, entendeu? Mas não é muito minha praia, não. Assim, se um amigo quiser me levar, ou até mesmo, sei lá, de repente eu tô com uma pessoa, tô namorando com uma pessoa e consegui uma proposta de emprego lá pro Japão, aí tem que se mudar pra lá, né? Mas assim, agora se depender de mim, não tenho vontade nem de conhecer, sabe? Em Natal a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em Natal é árvore de Natal, neve e um piruzão. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Com todo o respeito, né? Eu tô falando do sentido bíblico. Cara, é que assim, no caso que ele falou foi as primeiras coisas que vem na sua cabeça, tipo, os primeiros pensamentos. Mas sei lá, eu acho que aqui no Brasil não tem isso, não. Sendo bem sincero.
O que a gente pensa é, muito provavelmente, ceia de Natal. Aí tem a galera que fica se degladiando pra ver quem come comida com uva passa ou não come comida com uva passa. Panetone, chocotone e Roberto Carlos. É isso que vem Natal. E antigamente tinha uma cantora que... Nossa, cara, eu tenho CD... Vocês têm uma... Nossa, cara, eu tenho um monte de CD de música aqui em casa. Qualquer dia eu posso mostrar pra vocês numa live. Mas... O que eu tô falando mesmo? Ah, é. Antigamente tinha uma música, acho que uma cantora que também era muito vinculada ao Natal. Acho que era Simone o nome dela. Eu não lembro. Preciso dar uma olhada, eu sei que eu tenho CD, mas aí, porra, não vou procurar isso 7 horas da noite de domingo, pelo amor de Deus. Me engana que eu gosto, coração. Praticamente um esqueceram de mim da vida. Eu fiz minha família desaparecer. Blue, eu gosto de comer uva passa separadamente. Cara, eu gosto de comer uva passa no arroz. Eu não tenho problema com comer isso aí, não. Pô, eu como banana no almoço. Então, assim, comer uva passa no arroz não tem problema nenhum. Chocks, quando eu penso em Natal, eu lembro da música do Roberto Carlos e brigas de família por causa de política. Em reunião de família, normalmente eu fico quieto porque a minha família é bolsonarista e eu não sou. Então, eu sou minoria, tenho que calar a boca. Sabe? Qualquer coisinha eu perco. A gente tem essa imagem. Amigo, você tá usando muito trecho de filme, hein? Eu acho melhor desistir, vocês vão querer mais. A gente tem essa imagem, mesmo aqui no Brasil, fazendo 35 graus nessa época. E Cara, eu não sei com que pessoa que você tá falando, mas eu não tenho essa sensação, não. a gente só vendo pinheiro de verdade naquelas casas de rico que planta e custa uma fortuna. E isso também nunca tendo visto um boneco de neve na vida. Pois é, mas e o peru, né? Totalmente E o peru? quinta série. O Eu acho que esse vai ser o título do corte. E o peru? peru é uma ave nativa da América do Norte. E ela foi usada no primeiro dia de ação de graças de 1621. Em um jantar entre os ingleses, que estavam colonizando lá, né, a área que vai ser os Estados Unidos, e também dos nativos americanos, dos indígenas. O peru é um símbolo para mostrar a fartura. Eu acho que ele tá falando... o peru, desculpa. Minha quinta série cantou aqui. Que eles tiveram, né? Tipo, meio que eles agradecerem isso. E depois de muito mostrar isso pro mundo, isso acabou chegando na data mais próxima que a gente tinha, que era o Natal. Você já tá ficando meio assustada? Não, não preocupa não, isso é normal, eu também fiquei doidão assim. Pois é, mas como que eles conseguem fazer espalhar essas coisas pro mundo inteiro? Porque não é só o Brasil não, é o mundo inteiro. O problema é só que o Brasil, vamos dizer que é um aluno bem aplicado. Vamos dizer que grande parte é aquela famosa síndrome do vira-lata, sabe? Que tipo, a pessoa simplesmente acha que só porque é American é melhor. Mas em relação à parte do peru, do Natal, tipo assim, cara, aqui a gente come chester, come frango, depende muito de família. Por exemplo, na minha família por parte de mãe, já fizeram bacalhau na virada do Natal, sabe? Na véspera de Natal. Bacalhau. Tipo, não tinha peru, não tinha... Nada que vocês pensassem de comida tradicional de Natal tinha. Tinha peixe. O que pra mim é uma maravilha, porque eu adoro comer frutos do mar, como um todo. Então, Já sei, tem um exemplo perfeito. Choque, tadinho do peru, só porque é gordinho e forte, todo mundo quer na boca. Caralho, Choque. Pra gente falar sobre isso. E o exemplo é Sorocaba. Sorocaba. Melhor exemplo possível. Nos últimos meses começou a viralizar o prefeito de Sorocaba, que se chama Rodrigo Manga. Já ouviu falar nele? Talvez não, mas você já viu os vídeos dele. Tá na praia! Prefiro a morte. Boa, Luquita! Boa! Muitas empresas... As pessoas começaram a comprar a ideia e começaram a fazer piada com isso também. Que Sorocaba agora é a nova Wakanda, né? A nova cidade da tecnologia. Ai, gente, pelo amor de Deus, não cai em papinho de político, né? Político normal, você já não deve cair no papinho. Imagina político TikToker, irmão. Porra. Sabe? Só que eu não quero falar do Rodrigo Manga no momento. Isso foi mais do que suficiente para algumas pessoas quererem visitar Sorocaba. Ou até considerarem se mudar para Sorocaba. Que
Eu vou ficar quieto. No século XIX, era considerada um grande polo têxtil, de fazer tecido, né? E hoje é conhecida pela tecnologia. Às vezes, as pessoas nem precisam fazer a coisa de fato. Só parecer que fazem já é mais do que suficiente. É o que eu sempre falo. Deixa eu só voltar pra não ficar dando ibope pra esse cara. É o que eu falo da internet como um todo. Você não tem que ser... acho que foi ontem que eu falei que você não precisa ser uma pessoa boa. Você tem que parecer ser uma pessoa boa. E é exatamente isso. Na internet você tem que parecer as coisas. Sabe, eu acho que... Eu não sei se vocês têm pessoas assim na sua família, mas você deve ter algum tio, alguma tia que é neurótica com o pensamento dos outros. Tipo, nossa, eu tenho que deixar a casa limpando, mas não é porque eu quero morar numa casa limpinha. É porque os outros podem vir e achar que eu sou porco. Entende? Tem algumas pessoas que são neuróticas nesse nível, sabe? Tipo, mede cada passo que dá porque os outros podem pensar aquilo, sabe? É um bagulho meio doentio. Isso daí é um masoquismo e é uma ótima forma de desenvolver ansiedade, sabe? Justamente por conta dessa... de tentar parecer ser uma coisa, sabe? E não necessariamente ser aquilo. Nem precisam fazer a coisa de fato. Só parecer que faz. Inclusive, pessoal de Sorocaba, me conta aí se ele tá fazendo ou não tá. Mas se é possível fazer isso com uma cidade do interior de São Paulo, imagina fazer isso com uma das maiores economias do mundo. Mas para ser justo, não é só os Estados Unidos que fazem um negócio desse, né? A gente que mora aqui no Brasil já tá cansado de estudar a história que os portugueses vieram aqui pro Brasil, que a Espanha vieram pros nossos vizinhos aqui da América do Sul. E os dois fizeram o quê? Estabeleceram colônias. E qual que era o planinho maquiavélico deles? Esses países europeus queriam matéria-prima e produção agrícola para poder manter a população lá. Deixa eu ver. Jocks, eu também sou paranoica, mas para as coisas diferentes. Blue, tem diferença para neurótico e paranoico? Cara, eu acho que em termos práticos... Eu acho que neurótico é pensar demais. Tipo, vamos supor... Eu vou me usar de exemplo, vai. É a mesma coisa de eu ficar pensando, nossa, será que o pessoal tá gostando da live? Será que a live tá legal? Meu Deus, como é que tá a live? Será que a live tá sendo ruim? Tá tendo problema no meu áudio, que não sei o quê? Agora, paranoico é quando eu começo a criar situações que podem acontecer e ficar matutando isso. Por exemplo, sei lá, eu vou pensar que, sei lá, vai vir uma raid de paneleiros aqui na minha live e eu começo a ficar preocupado e olhando o chat toda hora pra ver se não vem gente estranha aqui, sabe? Eu acho que eu consegui explicar a diferença de uma boa forma me usando como exemplo, entendeu? É bom dar uma olhada aí nisso, ô Blue, e buscar também uma ajuda profissional, tipo um psicólogo, um psiquiatra. Não tô falando que você é louco, mas é porque é necessário. Eu faço terapia, eu tô fazendo pelo menos uma vez por semana, e eu recomendo que todo mundo faça, justamente pra colocar a cabecinha no lugar. Senão você fica biruleibe. Lá no país deles, comendo e bebendo do bom e do melhor. Ou seja, tirar coisas daqui e levar pra lá. Só que chega uma época que você deve ter estudado na sua escola que se chama Revolução Industrial. O que é estranho aí? Isso começou na Inglaterra e agora a produção dos produtos não era só mais à mão, né? Tinha uma indústria por trás. O negócio ficou mais ágil. Eles tinham fábricas e conseguiam agora fazer vários e vários do mesmo produto. Ao invés de você fazer agora uma roupa sob medida, com alfaiate, que custava uma bala de dinheiro, agora as roupas eram feitas em massa, com custo menor e que qualquer pobre podia comprar. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato, todas as etapas da era elevado e, consequentemente, os trabalhadores cresciam a economia de... Desculpa ficar pulando, gente, mas é porque é trecho de filme, vai pro canal de cortes, então... Yeah. Mas, basicamente, na época da Revolução Industrial, o que... Bom, isso é até hoje... O que vai ditar o preço vai ser muito a qualidade dos produtos. No caso, matérias-primas que foram utilizadas para fazer o produto final. Às vezes nem tanto, às vezes a marca também pode acabar pesando bastante. Mas meio que é isso, sabe? Inclusive, eu sei que é uma tangente, a gente pode até fugir um pouquinho do assunto. Mas caso vocês queiram comprar roupas online e não sabem como comprar, porque pode acontecer de você comprar do tamanho errado...
É bom você ter umas medidas suas separadas de uma camisa que você usa, que você se sente confortável, e fazer uma comparação com a tabela de medidas da loja, que normalmente tem. E se não tiver, não compre, porque se tá escondendo essa informação, que mais vai esconder de você, né? Mas enfim, é só uma dica de comprar coisa online, roupa online. Blue, eu queria, mas o dinheiro tá apertado. Eu queria muito conversar com algum psicólogo, eu tenho saudades da minha pedagoga. Cara, eu não sei que estado que você mora, mas dependendo tem no SUS, tá? Eu faço pelo SUS, eu não pago psicólogo não, eu faço pelo SUS. Bom, pago com imposto, mas você entendeu. Tipo, não é 200 reais a consulta. Eles crescer bastante, mas só que tem um problema aí, né? Porque isso aí tem um limite, que é o limite da população deles. Você tá com uma grande produção, mas não tem pra quem vender. Oh, meu Deus do céu, o que eles vão fazer agora? E agora quem poderá me defender? Eu! Já seria uma boa ideia, a gente podia vender para outros países. E como que eles fazem isso? Indo até lá e fazendo com que esses países aceitem de muito bom grado uma dominação econômica, cultural e bélica. Bélica, você sabe, exército, né? Cair na porrada ali. E isso tem um nome que é muito conhecido, se chama imperialismo. Pra você ter uma ideia, o tanto que esse povo é doidão, em 1884 rolou um negócio que se chamava Conferência de Berlim, que basicamente foi uma reunião desses países imperialistas para fazer a divisão da África, para ver sem o povo da África lá falando assim, ó, eu vou ficar com esse pedaço aqui, a Inglaterra fica com isso aqui, então tá, a Itália vai ficar com esse pedaço aqui, olha só. E eles fizeram isso tudo sob um pretexto, né, que eles eram umas nações evoluídas, que tinham o direito, né, de dominar essas nações, né, mais precárias, vamos dizer assim, como se eles fossem os personagens principais do jogo e a gente só aquele povo que é as banquinhas que vende item pros outros, sabe? Mas nesse caso, a gente que comprava. Então eles iam até lá, disseminavam a cultura deles, disseminavam os produtos deles e as pessoas compravam, né? E com isso, a economia e a tecnologia do lugar lá, por exemplo, da África nesse caso, não evoluíam, porque o pessoal só trazia os produtos de fora. Ou seja, depois de tudo, esse país da África, da Oceania ou da Ásia, que eles fizeram isso aí também, ficavam dependentes desses produtos. Olha que bando de... Nossa! Tanto que teve muito país que só foi ter a sua independência lá pros anos 70, 80... Enfim, é um bagulho que não há muito tempo atrás estava acontecendo, tipo uns 40 anos atrás, pra vocês terem ideia. Nossa, mas que raiva que tá me dando. For my father's generation, the relationship with England loved to travel. Quality. We had A Segunda Guerra Mundial. Por quê? Só que isso aconteceu com o nome, né, de imperialismo até depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque esses países imperialistas meio que deram a quebrada depois da guerra, né? E tinha que, né, ficar só no sapatinho. Mas vamos pensar um negócio aqui. Qual que foi o país que depois da Segunda Guerra saiu grandão, a maior potência do mundo, que estava emprestando dinheiro aí para esses países se reconstruírem à torta e à direita? Os Estados Unidos, né? Mas só que colonialismo, fazer colônia e imperialismo, isso aí é coisa do passado. A moda agora é... Se você completou esse verso, você tem muitos anos de idade. Ninguém mais ia cair nesse negócio de imperialismo, não, né? Ou seja, eles precisavam de uma nova estratégia pra gente entrar direto pelo cano. E eles conseguiram. E olha só que curioso, enquanto muita coisa que a gente consome vem direto da cabeça dos americanos, tem um negócio que nasceu fora do Brasil e que aqui virou uma baita de uma oportunidade e que pouca gente tá aproveitando, né? Eu tô falando de quê? De investimentos em Bitcoin. Não vai ter propaganda aqui não. Regulado, toda a redação de investimento. Se ensinarmos os jovens da União Soviética a cantar nossas canções e dançar com elas, mais cedo ou mais tarde, os ensinaremos a pensar da maneira que precisamos. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor? Hoje em dia, basicamente seria plantar aquela sementinha de tipo, nossa, eles não são tão cuzões assim. Então tá de boa ouvir a cultura deles, consumir a cultura deles. Então, eventualmente... vai acabar virando o que virou. Curioso, né? O exemplo ali foi falado da União Soviética, mas a gente vê isso bastante aqui no Brasil, com uma galera que se diz patriota, que usa a camisa da seleção brasileira, mas que defende com unhas e dentes os Estados Unidos. Que curioso, não? Com a comunicação do jeito que tá rápido, pra lá e pra cá e tal. Vamos imaginar que tá acontecendo uma reunião lá nos Estados Unidos com o cenourão, o Donald Trump lá, topa tudo. Coisa que, inclusive, o Japão faz, viu?
Tanto que a gente vai voltar naquele exemplo, tipo, da pessoa que gosta de animes e tal, que normalmente quer ir pra lá, que normalmente vê o Japão como um país legal, sendo que não é. Eu, inclusive, já falei disso algumas vezes no Retrotech. Lógico que não de uma forma tão explícita, porque o canal não pode tocar em certos assuntos, mas eu já comentei já sobre. E nela ficou decidido que eles vão vir aqui pro Brasil. Não vão perguntar nada pro governo. Blue Edu, discordo. Por que você discorda? Quero ouvir sua linha de raciocínio. Brasileiro e vão obrigar a gente a colocar os produtos deles aqui pra vender. A gente vai aceitar isso aqui numa boa? Depende, né? Porque tem gente que é baba-ovo até. Mas a gente vai achar uma afronta, né? Com certeza nós não vamos cair nessa estratégia imperialista dos Estados Unidos. Que absurdo! Meu Deus! Ouviram do Ipiranga? As esplêndidas, as belas, fortes, risonho. Mas eles são tão bons nisso que eles criaram até uma expressão que se chama soft power. O que é isso? Lúcio, é o Marx Kita, não tem jeito. Bom, assim, uma tradução ao pé da letra, do meu mais inglês aqui, né? É como se fosse tipo um poder leve, um poder suave. Mas só que o buraco é bem mais embaixo. Pensa só, vamos pensar num pedido de casamento. É aquela coisa mais sutil. Pedido de casamento? Preocupa não, vamos lá. Como que todo mundo pensa nisso hoje? Então, é o seguinte, ó, tem que comprar uma aliança de ouro, levar ela num lugar super especial, aí eu tenho que me ajoelhar ao pôr do sol e pedir ela em casamento igualzinho uma comédia romântica de Hollywood, né não? Inclusive, já que ele tocou nesse ponto, muitas pessoas têm uma visão sobre relacionamentos amorosos que vem muito desse filme de Hollywood também. Tipo, tá, tem a parte romântica, mas grande parte das vezes não é igual aos filmes de Hollywood. Isso é mais uma idealização. Mas normalmente eu entendo a pessoa que pensa desse jeito, porque via de regra, quem tem esse pensamento mais romântico, e não tô usando isso como trocadilho, é mais a galera que não teve um relacionamento ainda. Entendeu? Porque quando você pelo menos namorou uma vez na sua vida, ou pelo menos ficou próximo o suficiente pra quase virar um namoro, você já vê que, tipo, os filmes não fazem tanto sentido, sabe? Porque, bom, relacionamentos envolvem pessoas, e pessoas funcionam de formas muito diferentes. Porque tem uma caralhada de variáveis. Ok, só que você sabia que os costumes aqui antigamente no Brasil era uma coisa, vamos dizer, menos trabalhada, menos formal, que era meio que juntava todo mundo assim, começava, então, sabe, né? Meu primo se casou, vamos fazer um churrasco pra todo mundo comer. Era assim antigamente. Agora... Nossa, agora tá muito mais instagramável. Tipo, é de Instagram mesmo, sabe? Que tipo assim, agora uma pessoa se casa, parece que é produzido pra ser postado nas redes sociais. Que, bom, a sua grande maioria é americana também. Sei lá. Nossa, mas antigamente nesse ponto parece ser mais legal, né? Tipo, sei lá, alguém se casa na sua família e você enche o cu de comida até, nossa, até quase explodir. Antigamente parecia ser mais legal. Negociando, então vocês vão casar, beleza, não sei o quê. Funcionava meio assim, um pouco meio, mas era brasileiro. Ou seja, total influência dos filmes. Vamos ver outro exemplo? Bora. O que todo mundo aqui sempre quis nas escolas foi um escaninho pra você colocar, oh meu Deus, vamos no meu armário pra eu te mostrar, pegar os meus livros. Ser parte do time popular da escola. Nossa, na minha faculdade tinha esses armários e eu simplesmente cagava pra esses armários. Tipo... Eu vi que as pessoas colocavam, mas só que do jeito que eu sou TDAH, isso quase aconteceu, eu quase deixei minhas coisas trancadas em um armário. Porque eu simplesmente esqueci da existência do armário. Tipo, eu tava só com o celular no bolso, tinha caderno, pendrive da faculdade lá e tudo mais, e eu quase esqueci, sabe? Então assim, esses armários não servem. E depois eu vi que, tipo, podia levar a mochila dentro do laboratório, dentro da sala, que não dava nada, ninguém enchia o saco. Foda-se, não vou usar esses armários. Aí agora, cara, isso daí da parte do time popular, eu acho que também já é uma viajada, amigo. Porque, sei lá, não teve isso não. Na minha época não teve isso não. Pode ser que hoje em dia tenha, mas pra mim, na minha época,
Tipo assim, foda-se se você jogava futebol ou basquete, sabe? Tipo, foda-se bem grandão. Você podia jogar futebol no meio da rapaziada e tu ser um merda nos outros momentos. Não dava nada isso. E assim, quando eu estudava no ensino médio, enfim, escola normal, não tinha essa de, o grupinho dos popular, grupinho disso, grupinho daquilo. Não vou dizer que minha sala era unida, porque a maioria tudo se odiava. Mas não tinha essa frescura aí não, cara. Não tinha as pessoas populares, os outros não, que se foda. Não tinha essa porra não. Isso aí pode ser que tenha muito mais em escola de rico. É escola de capital, tipo de São Paulo capital, essas coisas. Ou escola de riquinho. Agora, caso contrário, não tinha essas porra aí não. O que tinha mesmo era bullying. Que nem nos filmes... Que nem existem em todas as escolas. Mas enfim, agora turminha popular não tinha essa porra não. Com baile de formatura. Baile de formatura também não tinha na minha época. O meu curso técnico, quando eu me formei, eles quiseram fazer um baile de formatura, mas ninguém queria fazer não, porque tava todo mundo muito mais afim de ir numa chácara. Assim, os mais velhos, que eu tava incluso, eu já era adulto já na época, a gente queria ir numa chácara pra beber, curtir um churrasco, ficar na piscina e GG. Aí tinha os mais novos que queriam simplesmente jogar videogame com todo mundo, ou até mesmo ir na piscina, enfim, curtir também. Mas baile não, cara. Isso aí eu já vi acontecer em escola de riquinho. Escola de riquinho que acontece baile. Que é a famosa escola particular. Agora, tipo assim, escola pública, escola técnica que é pública, não tem essas porra não. Eu não sei vocês. Vocês também tiveram essas coisas aí na escola de vocês? Pra mim não teve. Pra mim isso daí sempre foi coisa de rico. Coisa de rico fresco. Não é coisa do povo. Blue, por conta muito que. Peraí, por conta que muitas pessoas do país mais gorduroso do mundo têm muitos comportamentos agressivos, radicais de desigualdade. Coisa que também tá sendo importada pra cá. Mas concordo que eles têm ótimos produtos, exceto a comida. Não gosto do país, mas gosto das coisas dele. Mas não, tipo, a gente não tá falando não só do vídeo, como também nosso também. Não é tipo assim, os produtos são ruins, mas o grande ponto é, esses mesmos produtos que não são ruins, eles influenciam de certa forma a gente a gostar ou adotar o costume dos caras, entendeu? Mas não fica confuso não, Blue, fica tranquilo. Como eu sempre digo, separe a obra do criador. Depende. Isso aí pra mim é um grandíssimo depende. Chocks, meus parabéns. Misura, no meu período de escola não tinha esse negócio de time popular. Também no meu não tinha. Tipo, você podia ser um merda, tipo, ou um ser humano merda, ou até mesmo o cara ignorado da sala e jogar num time de futebol junto com os caras. Não tinha essa diferenciação. Chocks, time popular não acho que tem. Peraí. Mas agora time das fofoqueiras... mas fofoqueira sempre tem tudo quanto é lugar, né, gente? Tem no trabalho, tem na faculdade. Inclusive, trabalho é até pior que escola, tá? Vocês acham que, tipo assim, escola, no ensino médio, a galera tá no auge da maturidade? É que vocês ainda não lidaram com colega de trabalho. Enfim. Misura, não, nunca tive. Sempre estudava escola pública. Eu também sempre estudei em escola pública. Então, não tinha essas coisas. Choque, só festas normais de escola. Baile nunca. Blue, muitos produtos de lá são muito populares e úteis. Mas porra, que país arrogante. Ignorando o resto do mundo achando que eles são os maiores. Até eles enfrentarem uma outra crise, né? Porque do jeito que o Trump tá fazendo cagada atrás de cagada lá, logo logo eles estão enfrentando uma crise também. Ô porra! No final e fazer parte do clube de xadrez ou de marcenaria, não sei. Isso, música com copyright. Era escrito um azul claro, pegava 3 busão pra chegar lá na escola e queria aquele ônibus amarelo escrito School. Oh, meu. Pior que tem um ônibus agora escolar amarelo que circula na minha cidade. Esse ônibus de escola. Até pouco tempo não tinha. Oh my god. E a nossa escola tinha o quê? Aquele muro de tijolinho da prefeitura, né? Isso que a gente tinha. O que eu tô querendo mostrar? Na primeira escola que eu estudei, não tinha nem asfalto, irmão. Chovia, era barro. E você tinha que se equilibrar pra não cair e ficar todo lambrecado.
Na minha escola não tinha nem asfalto. E quando você chegava, o chão era basicamente todo de lodo. Os corrimão, os ferros estavam pedindo aposentadoria há pelo menos 47 anos. Carteira, com a parte de madeira tudo arregaçado, tudo podre. Era assim que era a primeira escola que eu estudei. Hoje tá bem melhor, tanto que eu voto lá quando tem eleição, hoje tá bem melhor. Mas na minha época era uma merda, viu? Lembra que um dos preceitos do imperialismo é passar a cultura pro povo que vai ser dominado? Antes era mais direto, mas agora não pode, porque tá todo mundo de olho. No meu nunca teve esse negócio de baile de formatura, os interclasses eram uma bagunça, enfim, a escola do estado é isso. Ah, mas o interclasse era pra ser zoeira mesmo, era pra ser bagunça. O interclasse era legal porque era bagunça, tipo, era dedo no cu e gritaria, era legal. Tipo, todo mundo festejando, todo mundo tipo, ah, caralho, que não sei o que. Tipo, qualquer um pega na bola e todo mundo grita, tanto faz, vôlei, basquete, etc. Era legal pra caralho o interclasse. O pessoal fala muito mais do campeonato de futebol, porque obviamente o campeonato de futebol era tipo o ápice do ápice, o evento máximo do interclasse. Mas os outros esportes também era legal. Tipo, tinha, sei lá, o time da quinta série e tava só 3 caboquinhos lá. Aí, tipo, chamava uns outros aleatórios ali pra completar time e pegar medalha. Eu já joguei interclasse assim também. Já ouviu a música de Friday Night Funk More Band do Sonic Originals? Recomendo escutar alguma hora. Cara, faz tempo que eu não acompanho nada de Friday Night Funk, então tô bem por fora. Choques, incrível que quando você fica na escola tudo parece horrível e quebrado, mas é só você passar de ano que tem reforma. É só sair da escola que tem reforma. Mas em compensação, a escola que eu estudei o ensino médio, que sim, na minha época, você não fazia o fundamental e o ensino médio na mesma escola. Não. Você fazia o fundamental numa escola e o ensino médio em outra. Não sei se aí com vocês também era assim. Ou sei lá, isso é uma coisa muito velha. Eu espero. Enfim. Aí na escola que eu fiz o ensino médio, tá uma bosta. Tipo, o mesmo cara que tava lá como diretor, antes de eu entrar, tipo, ele tava desde 2010, ele tá até hoje como diretor. Até hoje. Essa música tem uma letra muito boa na metade dela, e o Sonic dessa música tem um Vocaloid da Hatsune Miku, e a música é baseada na creepypasta do Chinelinho. Depois eu dou uma olhada. Pra mim também foi assim. Então, pra mim antes era assim, tipo, estudava o fundamental numa escola e o médio na outra. Agora tem que ser de um jeito velado, escondido, de fininho. Esse é o soft power. É que nem o cara da CIA falou, a gente não precisa ir lá vender os negócios pra eles. Se a gente ensinar direitinho, eles que vão vir correndo pra comprar da gente, entendeu? Por exemplo, quantos de vocês já tiveram um sonho de passar um Natal em Nova York cheio de neve? Eu não, Nova York tem mais rato do que neve. Neve e tal, oh meu Deus, esqueceram de mim. Imagina, você vai lá, você dá 2 passos, você já pisou no Mickey e na Minnie, tô fora. Quantos de vocês ficaram doidões ao saber os preços baixos que eles têm lá em eletrônicos e ficaram atrás de parentes? Você traz esse negócio pra mim, traz o negócio dos Estados Unidos pra mim. Não, mas aí pagar barato a gente quer pagar barato mesmo, ué. Do que for possível de economizar a gente vai, porque bom, todo mundo aqui sabe o valor do dinheiro. Então, onde eu sei, ninguém aqui é herdeiro, né? Porque só herdeiro que enfia o dinheiro no cu. Pra mim, nem sabe o preço, mas traz um negócio pra mim. Quantos de vocês fizeram ou quiseram... Misura, a sua de Nova York tem pombos da doença. Tem medo de rato, Luquita? Não tenho medo. É que lá em Nova York tá tendo infestação de rato, né? E tipo assim, o pessoal tá bem foda-se pra cuidar desse problema. Então, piadinha com Mickey e Minnie. Imagina um rato fazendo um anjo de neve no seu quintal de Nova York. Que horror, Luquita. Matou o casal de ratazana. Vai trazer doenças pra mim antes eles do que eu. Pombo, rato, barato e mendigo. Né? Isso sem contar que, sei lá, né? Nova York também tem muito... piu-piu-piu. Não posso falar o termo certo porque o corte vai pro YouTube. E você pode desviver, né? A gente faz muita piada com o Rio de Janeiro, mas os Estados Unidos é em qualquer lugar, irmão. Principalmente escola. Isso que é o mais triste. A gente faz piada, é foda lá, cara. Fazer faculdade só porque é status de sucesso. Porque nos filmes da Sessão da Tarde eles vão pra faculdade e tem várias aventuras, várias... Olha,
eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou falar. Nas faculdades brasileiras também tem muita coisa, muitas aventuras, tem muita coisa legal. Mas eu não vou entrar em detalhes. É isso. As festas. Principalmente se você não é um aluno dedicado. Você consegue ir pra muito rolê legal. American Pie, oh yeah! Mas assim, não é igual nos filmes americanos, obviamente. Até porque, porra, a gente mora no Brasil, a gente tem uma outra cultura e, né, porra, caralho. Eles são jovens. Eu não consigo falar com as garotas e quando eu falo, eu estrago tudo. O baile de formatura é a nossa última chance. American Pie, a primeira vez é inesquecível. Hoje, em Tela Quente. Pra vocês terem uma ideia, tem uma cidade no interior de Minas Gerais que chama Governador Valadares. Praticamente o sonho da maioria da... Misura, até mesmo em Paris, na França, tem uma infestação de ratos. A França é um país que eu também não gosto da França. Não tenho vontade de ir na França também, não. Blue, seria muito sem noção em um jogo de adivinhação desenhar uma Nerf e uma... Não, pelo amor de Deus. Calma. Calma, Blue. Calma. Chocks, tem muita coisa legal. Tem brisadeiro. Não chegou nesse nível. Só chegou uma vez... tipo assim, o máximo que... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Vou ficar quieto. Não vou entrar em detalhes. Lúcio, Faculdade BR tem tretas, fofocas, a verdinha, como não amar? Normalmente treta é por causa de mulher ou por causa de homem. As tretas. A menos que se... Bom, se for o pessoal da TI, aí você vai ter problema com o neckbeard. E eu já tive. Não é legal. A população dessa cidade é ter uma vida lá nos Estados Unidos. Você passa na porta da cidade de carro na estrada assim e tem vários outdoors lá falando assim: tire seu visto americano, consiga seu green card americano, como passagens para os Estados Unidos. Eu não tô zoando não, é verdade. A gente precisa de uma reportagem que coloque em evidência a cidade, que coisa que ninguém nunca fez. O que você sugere? E o menino, rapaz, falou: uai, sou aqui, tem uma história aqui, porque todo mundo aqui vai para os Estados Unidos. Ninguém tinha falado disso ainda, Luiz. Ele falou: como assim? Eu falei: se não tiver um parente nos Estados Unidos ou uma bicicleta na garagem, não é de Valadares, não. Mas estranho, né? Porque a maioria dessas pessoas nunca pisou nos Estados Unidos e sabe tanto sobre os Estados Unidos, mas como que isso é possível? Porque toda produção audiovisual, seja filme, desenho, série, o que for, propaganda, discurso político, a agenda política, é pra quê? Pra adestrar a gente, igual um cachorrinho. Pra gente consumir o jeito americano sem ser americano. Tudo bem que a gente é do continente americano, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Aliás, você comenta pra mim qual dessas coisas que você sempre achou que era tudo brasileiro, mas você tá vendo aqui que é tudo coisa de americano. E se você tiver mais umas, vai colocando aqui. Você ainda não tá convencido? Não? Você quer mais exemplo? O que mais? Você quer o quê? Eu tenho mais exemplo. Quando a gente casava antigamente, não tinha nada desse negócio de lata amarrada no carro, não. Isso é coisa de filme da Sessão da Tarde. Caixão aberto em funeral, com honras, não sei o que, discurso. Isso é coisa de filme da Sessão da Tarde também. Jardim na frente e sem muro é o sonho de todo mundo, mas onde você já viu isso aí sem ser naqueles condomínio fechado de rico? Não existe, né? Comprar aqueles produtos inúteis dos anos 90 pela televisão, ligue, zero, não sei o quê. Oh, God! Foi inventado pela QVC, que é a maior no ramo disso, que é lá. Que seria basicamente a Shoptime dos caras, eu acho. Pelo que eu entendi. Nossa, Shoptime existe ainda? Nossa. Nossa. Não, vou pesquisar. Nossa, eu falei isso, me senti uma pontada na minha coluna. Pera aí, deixa eu pesquisar. Shoptime TV. O canal de TV Shoptime exibia produtos da varejista Shoptime e deixou de ser transmitido nas TVs pagas e parabólicas a partir de 1º de junho de 2023. Mas a Shoptime continua a existir como plataforma de e-commerce na Americanas. Nossa. 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 Eu me senti velho. Nossa, eu realmente me senti velho agora. Porque assim, sabe como é que eu sabia que tinha algumas coisas? Só que eu descobri a existência da Air Fryer através do Shoptime e numa antena parabólica. Meu Deus, eu tô me sentindo um ancião.
Porque, gente, não é possível. Vocês sabem o que é uma antena parabólica, né? Vocês sabem, né? Não, existe, mas não existe mais o canal de TV. Agora é só uma loja. Não, Polishop. Polishop ainda existe. Vocês sabem o que é uma parabólica, né? Vocês já viram o que é uma parabólica. Graças a Deus. Porque senão eu ia entrar em crise existencial aqui. Meu Deus. Pra mim, parabólica e tudo mais, era coisa que não faz tanto tempo, eu acho. Meu Deus. Nossa. Caralho, ficar velho é uma merda, né? Vamos continuar com o vídeo. Dos Estados Unidos. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Um exemplo muito prático também pode ser o fast food. Você já viu como ao longo do tempo os jornais estão falando que a população do Brasil tá ficando cada vez mais obesa? Quando você era criança, lá nos anos 90, qual que era o nosso sonho, né? Era ir no McDonald's, comer um hambúrguer, tomar uma Coca-Cola, era um sonho pra gente. Só que o nosso padrão de alimentação era assim, comer arroz e feijão no almoço, na janta, né? Normal. E no final de semana ou nas datas especiais que tinha essas besteiras aí, né? Hoje, se você for na maior avenida aí da sua cidade, principalmente cidade gigantesca assim, você vai ver que na hora do almoço tá todo mundo comendo hambúrguer. Olha, o consumo de fast food bateu recorde. Bem, tá, eu gosto de comer mais pizza, né, ultimamente. Ultimamente tô comendo mais pizza, porque, sei lá, não tô com tanta vontade de comer hambúrguer. Mas... normal, agora sim, quando eu não tenho essa besteira, que é uma vez por mês só... normalmente eu como arroz e feijão, tanto no almoço quanto na janta, de segunda a sábado, e domingo eu gosto de fazer macarronada. Tipo, macarronada com carne moída, macarronada com bife, com frango, é isso. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas trocaram. Eu também não gosto muito do McDonald's, não. Aliás, eu não gosto do McDonald's, os lanches dele tem gosto de nada. Comi uma vez na vida só e nunca mais. As refeições tradicionais por essas aqui, de preparo rápido. E eu posso falar isso com propriedade, porque agora eu tô morando em São Paulo, né? E São Paulo é impressionante como é que é um espelho feito ali de Nova York. Tanto em hábito quanto em velocidade também. Porque é todo mundo correndo para ganhar mais dinheiro para poder comprar produto. Porque todo mundo quer comprar alguma coisa. O consumismo pegou geral. Shut up and take my money. Isso porque também muitas pessoas trabalham em baias, que você vê muito nas séries, nos filmes lá dos Estados Unidos. Hello, Peter. Yeah, you... Ai, nossa, trabalhar em escritório é uma merda, graças a Deus eu não tô nessa vida. Nossa senhora, trabalhar em escritório é uma merda, puta que pariu. Lidar com os colegas de trabalho é a pior desgraça que tem. Lúcio, momento TDAH. Um gatinho passou do meu lado e cumprimentei ele, que me cumprimentou. Gatos são lindos, amo eles. Bru, já passei mal e vomitei em um lanche do McDonald's. Dica, eles nunca tiram ketchup cebola. Trabalho no escritório, você sofre muito. Quando não são os colegas filhas da puta, é teu chefe que fica ameaçando ser de demissão, fica tentando fazer a sua caveira e pipipi, popopó. Nossa, é um cu. 1000 vezes melhor trabalhar em home office. Apparently didn't put one of the new... Quando o telefone toca on your TPS reports. Did you see the memo about this? E quando o telefone toca, a gente pega e fala alô, é verdade? Não tô mentindo. Por quê? Porque a tradução dos filmes antigamente da dublagem era hello, que virou alô. Mas antigamente a gente atendia falando oi ou pronto. Você pode perguntar pro pessoal mais velho aí que é verdade. E o café, que é essa paixão nacional do brasileiro, né? Você já viu pessoas saindo atrasadas com aquele copo de papel de café na mão? Com certeza. Sendo que a gente tem a nossa xicrinha e os nossos copos de boteco, não precisava disso, né? E é engraçado a gente pensar nisso, mas até o politicamente correto é importado. Ou você acha que a gente teve a ideia sozinho de ter mais diversidade na televisão, no teatro, no cinema, né? Sabe por que é interessante? Porque esse público vai se sentir mais orgulhoso, ah lá, ó, eu estou me vendo e vai comprar mais. Porque lança um tipo de produto especificamente para esse público que está se vendo lá incluso. Na verdade não é inclusivo, é exclusivo e tem muita gente de terno e gravata
rindo e enchendo o bolso de dinheiro. Mas no final das contas é aquele negócio, você pode viver a sua vida do jeitinho que você quiser. Eu só não acho justo você ser enganado, né? E uma das maiores coisas que o brasileiro tem é síndrome de vira-lata. Que aqui tudo é ruim e que lá fora tudo é as mil maravilhas. Ah, isso aqui fora do Brasil funciona que é uma beleza. E é muito cômodo pra eles que você continue pensando assim. Que afinal de contas você vai ser um belo de um neocolono, né? E tem alguma coisa pra fazer? Sinceramente, eu não sei. Mas depois que você começa a prestar atenção nisso, dá uma sensação que é parecida com mais um filme americano. Só que nesse, você se despluga e vê como que o mundo é de verdade. Buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. That you are a slave, a prison, for your mind. Essa metáfora de Matrix, da pílula vermelha, Red Pill, não gostei. Eu meio que eu peguei um asco do filme Matrix, porque normalmente quando vem algum discurso de pílula vermelha, a verdade, saia da Matrix, me afasta, né? Acho que a gente sabe com que tipo de galera a gente tá falando. Welcome to the real world. Tá. Eu achei... Eu vou dar aqui meu parecer. A gente já vai pro próximo vídeo. Não vou nem ficar enrolando tanto assim. Mas eu só quero dar meu parecer aqui, finalzinho aqui pra esse vídeo. Eu achei que ele ia pelo menos falar, tipo... Pelo menos, nem que seja uma solução... Não vou nem dizer solução, que acho que é uma palavra muito forte. Mas uma sugestão pra você, sabe, não... ficar completamente encantado com a cultura estadunidense ou a cultura de países do exterior, coisas do tipo. Mas no fim ele só explicou e usou bastante trecho de filme, tanto que eu tive que picotar o react. Justamente para não ferrar o canal de cortes. Mas é isso. E essa última mensagem aí de Matrix e tudo mais, eu me senti genuinamente assim com um pé atrás. Vamos assim dizer.